Então, hoje nós precisamos conversar muito, porque é um tema de aprendizado para todos nós. Os prejuízos da cegueira espiritual em nossa vida. Alguém faz ideia do que seja isso? Jurandir? Do que nós vamos falar exatamente hoje? Sobre prosperidade. Que prosperidade nós estamos buscando? O que nós estamos fazendo aqui na Terra? Qual é a missão do homem inteligente na Terra? E onde nós estamos colocados? Em Mateus 25, versículo de 14 a 30, é relatada uma história. Um senhor de muitas posses, um senhor rico, foi viajar para um lugar distante. E ele escolheu entre seus servos os 3 que ele achava capacitados. E deu a cada um encargo. Para um ele deu 10 talentos, para outro 5, para outro 1. Nós ouvimos sempre falar em talentos. O que é talento? Dons. São dons. Que dons? Não é o que Jesus falava. Hoje nós entendemos assim. Dons. De jogar futebol, cantar, ser um grande musicista. Mas não era isso que Jesus se referia. Eram os dons espirituais. Como nós estamos trabalhando nossos talentos espirituais. Veja a responsabilidade de cada um. Dentro dos evangelhos canônicos, são aqueles reconhecidos pela igreja. Mas tem um que é chamado apócrifo. Evangelho de Tomé, não reconhecido pela igreja católica. E ele fala, principalmente nesse texto, algo que deixa o palestrante, o expositor, preocupado. O que estamos fazendo com a palavra? Qual o uso que nós estamos fazendo dela? Que significado e aprendizado nós estamos passando a nossos irmãos? Essa é a responsabilidade do expositor. Transformando em outras, qual é a responsabilidade que vocês têm? Que nós estamos fazendo do talento que nós recebemos. Na época de Jesus, talento se referia a uma moeda. E ela tinha um valor. Tem ideia, Tânia? Nós ganhávamos 1 denário pelo trabalho braçal. Um trabalhador comum recebia 1 denário. Para se conseguir um talento, nós precisaríamos de 20 anos de trabalho para conseguir somente 1 denário. Então Jesus faz esta comparação. Alguém lembra da história? O que ganhou 10 talentos, o que ele fez? Ele dobrou o valor. O que ganhou 5? Também. E o que ganhou 1? Ele enterrou. O que ele tem em sua defesa, o que enterrou? Os antigos costumavam enterrar os seus tesouros com medo de que fossem roubados. Então foi isso que ele fez. Mas para nós, dentro do que Jesus queria, o que nós estamos fazendo com os nossos talentos? Enterrando? Na maioria das vezes, nós estamos enterrando. E a nossa evolução espiritual? Aonde fica? Vamos falar sobre o frequentador simples da casa espírita, que não tem nenhuma função definida, nenhuma tal. O que nós estamos fazendo? Como nós estamos usando o nosso talento? Todo trabalho é importante. Mesmo o assistente, ele tem uma importância. E que salário ele recebe? Vocês sabem? O mesmo que o meu, o mesmo que da Tânia. Quanto a gente ganha? Quantos? Quantos? Hã? Não.
Não depende. Quantos bônus horas nos ganhamos? Quantos, Márcio? Bem-estar, nos sentimos bem, estar ajudando alguém, acho que já é o maior bônus. Mas a gente recebe em valor. Um bônus hora. Então veja como é difícil conseguirmos ajuntar os bônus horas. Por isso que um talento tem este valor. 20 anos de trabalho braçal para se conseguir um talento. E como é que nós chegamos aqui na Casa Espírita? Como que nós viemos aqui? Por que nós viemos? Alguém nos disse que era bom, nós viemos por curiosidade, para saber o que acontece? Necessidade. Aí chegamos à Casa Espírita, já estamos aqui. E como que estamos com a doutrina espírita? Nós estamos paquerando? Estamos flertando? Estamos ficando? Quem que está namorando? Espírita não mente, hein? Quem está namorando? Quem está namorando sério? Quem noivou? Quem casou? E como é o casamento? O casamento é um acordo confidencial, em particular e em segredo, entre cada um e Deus. Só que uma vez feita esta união, dela nós não podemos mais desertar. É um exército que uma vez estamos engajados, não podemos mais desertar. E dentro da casa espírita, nós chamamos todos de o quê? Irmãos. E na nossa casa? Chamamos os nossos irmãos carnais de amigos? Por que essa diferença? Somos espíritas? Somos trabalhadores? Imaginem vocês, se alguém, na semana, ligasse para Tânia e dissesse a ela, eu preciso de auxílio. E ela responderia para a pessoa, me procure no Irmã Maria, terça-feira às 8 horas da noite, eu estou lá. E qualquer um de nós, se fizéssemos isso, dentro da casa espírita, nós ouvimos a palestra, ficamos sensibilizados com as palavras. Lemos livros espíritas, também nos sensibilizamos por eles. Mas tiramos aquele aventalzinho escrito Irmã Maria, a libré das bodas de Caná e vamos embora. Durante a semana inteira, tornamos-nos trabalhadores invisíveis na seara do Senhor. E é isso que o auxílio fraterno nos solicita? Ou ele nos pede às 24 horas do dia? Alguém nos procura e nós diremos, estou tal dia, tal horário na casa espírita. Busquem por mim lá que eu estou disponível nesse horário. É isso que a gente faz? Pensem nisso. Você não faz? E o que nós precisamos? Mudar os outros ou a nós mesmos? Nós mesmos. Mas nunca esquecendo que uma vez a escolha feita, nós teremos que conviver com essa escolha. Não seria simplesmente viver, mas temos que conviver com ela. Então, o que nós conversaremos hoje? Se estivermos equivocados, vamos buscar a volta para Deus. Se na nossa caminhada estejamos atendendo mais nossas tendências materiais, nossas necessidades imediatistas, ainda é tempo de retornarmos à caminhada e voltarmos para quem? Para Deus. Porque Jesus disse também para nos assustar, né? A qualquer árvore que meu Pai não plantou, o que acontecerá? Será arrancada, extraída, né? Pela raiz e jogada ao fogo. E nós, aonde estamos?
A escolha é de quem? A escolha é nossa. Nós estamos como? Em nossa prosperidade. Nós praticamos o ajuntamento ou uma conversão. Nós estamos simplesmente reunidos aqui, num conjunto, ou somos uma multidão? Será que nós sabemos? Quando eu falo para vocês, eu também tenho minhas dúvidas. É tudo igual, não é nada diferente. Nós estamos realmente convertidos ou somos uma multidão? Somos o quê, Marcos? Será? Multidão, na maioria de nós, sim. Porque ainda não encontramos o caminho correto que deveríamos seguir. Estamos em estrada equivocada, atendendo às nossas más inclinações. E buscaremos a volta para Deus como? Mudando nosso comportamento. Quando João Batista pregava no deserto e gritava, né? O que ele dizia? Que palavra? Arrependei-vos. Arrependei-vos. E o que é o arrependimento? O que é arrependimento? É a mudança que nós teremos que fazer. O Jurandir pega seu livro, você lá pega um também, viu? Senão vai ficando aí, eu vou esquecer. Né? Arrependei-vos. A mudança de atitude. A famosa metanoia. O que é metanoia? Mudança de comportamento. Quando que nós vamos mudar de comportamento? Em que momento? Agora. Agora. Na vida presente. Temos que mudar o nosso comportamento. Quando nós dissemos, a Tânia vem aqui na frente e fala, precisamos, devemos, temos, são formas de expressão. Nós temos a tal liberdade de escolha pelo livre-arbítrio. Mas interpretamos livre-arbítrio, na maioria das vezes, como uma simples escolha. E esquecemos de um detalhe importante. Entre o plantar e o semear, o que acontece? Aliás, entre o plantar e o colher, o que acontece? Como é que chama? Agora, já ganhou meio livro. Agora, como é que chama esse cuidado? Que procedimento nós temos que fazer nesse cuidado? Tirar as ratinhas, que a gente tem o crescimento, adubar. E principalmente o que precisamos e não temos paciência? Esperar. Então pode pegar o seu livro. Então, o regar e o esperar. Nós temos paciência para isso? Na maioria das vezes, não. Porque nós somos imediatistas. Nós queremos tudo já. Que aconteça de imediato. E nada é o que parece. O que pode parecer uma coisa boa se torna numa ruim. O que é uma ruim pode se tornar uma boa. E nós temos essa vontade? Precisamos observar bastante. Em nossas necessidades, não, nossos desejos, se nós não estamos vazios de Deus. Quando Kardec veio nos lembrar da presença de Deus em todos os momentos da nossa vida.
Temos alguma vantagem em ser kardecistas? Nenhuma. O budista reencarna, o ateu reencarna. E que vantagem nós temos? Nenhuma. O que Kardec fez? Ele veio nos ajudar a retirar o homem velho, mas ele veio explicar como instalar o homem novo. Só isso. Trazendo à luz da reencarnação o Evangelho de Jesus. Então, o que ele fez para nós? Trouxe um ensinamento que nos facilitará progresso reencarnatório. Nada mais do que isso. Mas no seu Evangelho, ele prometeu prosperidade. Nessa prosperidade havia a oferta de fortuna, havia a oferta de saúde, e o que nós buscamos? Os dois. E esquecemos do mais importante, o progresso espiritual. Na parábola do filho pródigo, ele foi embora, não foi? O filho abandonou a casa do pai. Porque talvez para seu aprendizado, ele precisasse sair de lá. Nessa jornada, o que ele encontrou? Sofrimento. E todos nós encontramos sofrimento. A vida não será fácil. A dor será inevitável. Ninguém evolui sem sofrimento. Mas o sofrimento poderá ser maior ou menor. Depende de quem? De nós. Quando ele retornou ao Pai, o que aconteceu? Somente alegria. Quando nós voltamos ao Pai, o que acontece para a gente? Nosso sofrimento termina? Pode ser que até que não. Mas ele será muito menor. Nessa prosperidade que nós temos. E aquele irmão desse que voltou, qual foi o comportamento dele? Revolta. E como nós nos comportamos na nossa vida, também em situações parecidas? Revolta. O que vocês acham se ele fosse aproveitar do banquete do irmão? E por que nós não fazemos isso? O que nós temos que nos prejudica? Orgulho, inveja. Somos invejosos? Na maioria das vezes falamos que não. Mas quando não reconhecemos as nossas dificuldades, teremos muito mais problemas na evolução. Depende de nós. Podemos fazer. Na Bíblia, que o católico não gosta de ler muito, existe um texto do profeta Joel no Velho Testamento. Ele faz uma comparação entre ajuntamento e quebrantamento. Já ouviram essa palavra? Quebrantamento? Existe uma palavra muito fácil da gente definir, mas é uma expressão ruim de se usar, viu? Principalmente quando nós estivermos falando em um centro, não só num centro espírita, mas num momento religioso. Ajuntamento, o que seria? Agrupar pessoas e ajuntar o quê? Dinheiro. E quebrantamento? Quebrantamento é a palavra quebrar. O que nós vamos quebrar? Ou quem nós vamos quebrar? Nós mesmos. Quebrantamento é um momento decisivo da nossa vida. E podemos achar uma coisa ruim, mas é o momento melhor. Existe um termo antigo que eu gosto, que a Tânia nunca ouviu falar, chama-se Rubicão. Já ouviram falar isso? É aquele momento na nossa vida que a partir de agora eu decidi. É o Rubicão. Eu serei
outra pessoa. Então nós quebramos a nós mesmos. Vamos ter uma decepção enorme. E uma frase bonita do Edson Brito, hein? Que ele fala: nós vamos descer, né, daquilo que nós nunca subimos. Legal, né? Nós desceremos daquilo que nós nunca subimos. Deu para entender o que é? Exatamente. É isso. Aí, o amigo espiritual tem a possibilidade de se aproximar de nós. Porque enquanto estávamos elevados, o que ele fazia? Nada. Por que ele não fazia nada? Porque ele não tinha a menor condição de se aproximar da gente. As sugestões continuavam sendo feitas. Nós recebíamos? Não. Aí, quando vamos nos decepcionar, estivermos lá embaixo, vamos dizer o que ao nosso anjo guardião? Vamos chegar e dar uma dura nele, né? E dizer o quê? Onde você estava que não me ajudou? Aí virá a resposta: eu sempre estive. Você que não permitiu. Pela sua revolta e pelo seu inconformismo, você produzia, patrocinava um banquete espiritual que eu não tinha a menor possibilidade de me aproximar. E você sustentou todas essas entidades espirituais por muito tempo. Você oferecia a elas todo o alimento. E você agora reclama do quê? Na maioria das vezes, nós fazemos isso. Quando passarmos por um momento desse, um sentimento que não podemos permitir: autopunição. Autopunição. Não é humildade, é humilhação. Humilhação. Através da autopunição, ninguém se renova. Se perde tempo. Não se progride. E o que é o quebrantamento? É reconhecer-se extremamente limitado perante Deus. Não conseguir viver sem a presença dele. Até humilhar-se perante Deus. Por que um dos nossos animais não precisaria fazer o quebrantamento? Vamos facilitar. Vou perguntar para um aí, quem responder vai ganhar um livro, hein? Você tem cachorrinho? O que ele faz para dormir? Antes de dormir, ele faz um movimento, ele toma uma posição. O que ele faz? Não, roda, mas depois de rodar, todos fazem. E o que ele faz? Perdeu o seu livro. Perdeu o seu livro. Pô, mas vocês não observam? Todos fazem. Oi? Antes. Hã? Não. Não, mas ele faz uma coisa, para se ajeitar, ele toma uma posição, gente. Hã? Aí ganhou seu livro. Ele dobra o joelho, pode pegar isso aí. Eles dobram o joelho. Dobram o joelho. Nós fazemos isso? Algum vai dizer que sim, mas na maioria das vezes já mergulha na cama, viu? Não tira nem a roupa. Pode pegar o seu livro aí. Então, o que é o dobrar-se? Por que nós temos problemas graves de artrose? Pode pegar o seu livro também. Pode vir. Falta de flexibilidade, gente. Nossa rebeldia.
Se nós dobrássemos o joelho, nós teríamos uma vida muito mais suave. Mas a nossa irreverência, a nossa rebeldia nos causa essa situação. Então, quebrantamento não é um sentimento. Nós não vamos sentir isso. É uma renúncia, é uma decisão e uma experiência. Exemplo disso. Quando Paulo disse, eu vivo, mas já não sou eu, é o Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20. Nós temos condição de dizer isso? É o Cristo que vive em mim. Esta é a prosperidade que nós devemos alcançar. Lembrando dos prejuízos, que a nossa cegueira, aquilo que nós queremos ver, e não o que nós precisamos ver em nossa vida. Um casarão antigo em uma cidade do interior. Lá morava um velho coronel. E ele agonizava. Sozinho ele estava lá. Ele ainda tinha a seus serviços um casal, que não se sabe se era por relações com ele, porque ainda participavam das suas confidências ou pelo salário necessário. Mas a maioria dos outros servidores o abandonou. Roubando objetos de valor, foram embora. E quem o acompanhava? Um bando de espíritos malfazejos esperando o seu desencarne. E quem era o velho coronel Ricardo? Quinto filho de uma família, único varão. Fora criado pelas irmãs e pela mãe e tornou-se cômodo, porque tudo lhe era oferecido nas mãos. Mas ele tinha uma grande habilidade. Era um exímio comerciante. Tipo Rei Midas. Tudo que botava a mão dava certo e ficava rico. E assim ele angariou enorme fortuna, tornando-se um grande latifundiário. Nos seus relacionamentos, só se aproximava de pessoas que pudessem lhe trazer vantagens. Nos relacionamentos amorosos, embora tivesse muitas aventuras clandestinas, também se aproximava-se de mulheres ricas. E conseguiu muitos inimigos. O tempo passou. E o coronel foi odiado. Construiu um enorme casarão perto da igreja, onde, do alto de uma torre, ele poderia ver todos os acontecimentos que existiam ali. De repente, ele sentiu uma força arrebatadora e viu-se envolvido por essa energia e jogado num lugar fétido, cheio de pântanos, água suja. E aquele cheiro entrava pelas suas narinas e o irritava. De repente ele olhou as figuras que estavam à sua frente, mal formadas, espíritos terríveis, que estavam se viciando, torturando outros espíritos. Quando notaram a sua presença, um disse ao outro, temos caça nova no pedaço. E vieram para cima dele. Aquela gritaria que ele não conseguia suportar, ele tentava tampar os ouvidos, mas o barulho era ensurdecedor. Em determinado momento, um deles grita para ele, assassino, assassino. Aí ele se revolta, ficou valente. Assassino eu não sou, eu nunca matei ninguém. Um dos espíritos responde a ele, você é assassino sim, porque assassino não é só aquele que mata fisicamente, mas aquele que mata o sonho de qualquer pessoa, por menor que ele possa ser.
De repente, um clarão enorme rasgou aquele ambiente. Materializou-se uma mulher de branco, tendo ao lado duas crianças. Uma com uns 12 anos e um com 5, 6 anos de idade. O menino maior tinha o cabelo prendendo assim sobre a face, porque ele tinha uma cegueira de nascença, provocada por uma doença de parto. Quando esse menino se aproximou dele, ele falou para o grupo: no meu amigo ninguém bate. A presença espiritual daquela mulher paralisou a todos esses espíritos. Aí o menino disse: você nos ajudou. Numa noite de tempestade, você nos deu abrigo. Ele tentava se lembrar e não conseguia. Aí o menino falou: lembra, você deixou que a gente ficasse na sua casa. Aí ele lembrou-se. Numa noite de temporal, caiu a varanda de uma casa dele. E ele foi lá para olhar o que havia acontecido. E permitiu que essa família ficasse embaixo dos escombros. E o menino disse a ele, você nos deu de comer. Aí ele lembrou-se que ele disse ao menino, na resposta: posso pegar frutas? Ele falou: só as que estiverem no chão. O único ato desinteressado que ele praticou na vida. O único ato desinteressado que ele praticou na vida. Que o elevou no umbral, para onde todos nós iremos, mas que melhor seja que nós passemos, Oi. Depende de quem? Depende de nós. O momento é agora, para nós abrirmos os olhos e deixarmos da nossa cegueira espiritual. Quando Jesus disse: vai e reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho. Até quando nós estaremos no caminho? Hoje, ela chama Tânia, ela chama Márcia, amanhã elas vão ter o mesmo nome, como você. Todos chamarão igual. Qual será o nome? Saudade. Todos nós ganharemos esse nome. Poderemos fazer alguma coisa? Então o momento é agora. Só depende de nós. O que nós estamos buscando? Eu não tenho certeza para dizer a vocês se o Dalai Lama está em São Paulo. Me parece que sim. Mas uma frase interessante dele: que o homem trabalha o tempo todo para conquistar fortuna. E depois gasta todo o dinheiro para recuperar o quê? A saúde. E nós, como é que nós estamos? Quais são nossa verdadeira propriedade? Que bem nós estamos conquistando? E quando nós voltarmos para aquele quebrantamento e olharmos de verdade, nós poderemos adquirir a nossa verdadeira fortuna. Os dons espirituais. Toda a potencialidade da alma que nós esquecemos de utilizar. Eu já falei uma vez para vocês que todos nós ganhamos o kit eu. Alguém lembra? Alguém lembra? O que é o kit eu? Quando nós nascemos, Deus nos deu como ferramenta de evolução o kit eu. Você pegou, Jurandir? Lá estava escrito Jurandir Monte. Você pegou? Ou largou lá na maternidade? Precisa buscar, hein? Você pegou, Tânia? Ué, como é que você não lembra, você não usou? Tem um escritor que fala assim, que nós ganhamos um Léo Buscaglia, uma caixa maravilhosa, um laço de fita esplendoroso. Nós abrimos, destacamos o laço.
A maioria de nós nem pegou a caixa lá na maternidade. Aí, por curiosidades, soltamos o laço, né? Abrimos a caixa para ver o que tem dentro. Usamos. O que tem lá? Todas as potencialidades da alma. E elas são quais? Amor, caridade, solidariedade, bondade, está tudo lá. Nós viemos com ferramentas incorporadas desse tipo. E nos esquecemos de utilizar. Nós fomos criados simples e ignorantes, todos com condições de progredir. Uns demorarão mais, outros demorarão menos. Mas não podemos esquecer que alguns de nós morrerão tentando. Aonde é que nós estamos? A escolha é nossa. E vamos voltar para nossos lares, hein? Quando chegarmos em casa e colocarmos a mão na maçaneta da porta, o que vamos fazer? Obrigado, Senhor. E vamos lembrar que se nós temos uma casa para voltar, não significa que todos tenham. E vejam o frio que nós sentimos, protegidos e agasalhados, e nossos irmãos. Quando entrarmos em nossa casa e tivermos lá uma pessoa que não compreende, não combina com a gente, principalmente em nossa escolha religiosa, o que vamos fazer? Olha a máquina fotográfica aí. Vamos transmitir a ela o quê? Um sorriso. Sorriso é contagiante. Passe essa ideia adiante. E vamos voltar para a prova, hein? Aqui foi a aula, foi tudo bem, foi tudo em ordem, nós conversamos, foi tudo certo. Lá fora é a prova. Então, para que nós possamos ir para a rua, vamos fazer um pequeno exercício muito rápido. Mesmo que nós vamos nos defrontar com uma pessoa que nós não gostamos dela, e tenhamos razão até em nosso processo, será que conseguiremos dizer a ela: por favor, me perdoe, eu sinto muito, obrigado. Vamos lá? Por favor, me perdoe, eu sinto muito, obrigado. Aqui é fácil, hein? Aqui é fácil. Lá fora é que é. Então vamos voltar renovados aos nossos lares, lembrando sempre do que nos diz o apóstolo Paulo: quem ama nunca desiste. Quem ama nunca desiste. Que nossos sentimentos de retorno possam ser de paz, de amor e de perdão. Jesus abençoe a todos. Muito obrigado pela paciência, pela tolerância.